Então vamos lá, pessoal. O primeiro passo aqui para você utilizar o SQL Server é você fazer uma busca por SSMS Download. Ele vai apresentar aqui para você o primeiro resultado da busca, é o site oficial da Microsoft, onde você pode baixar o SQL Server Management Studio. Então, você pode abrir esse link. E aqui nós vamos ter que baixar duas ferramentas, tá? A primeira é o Management Studio, que é a ferramenta que você utiliza para conectar no banco de dados. Então você pode baixar ele aqui, neste link. Então, baixar o SSMS, você clica nesse link. Ok, ele vai fazer um pequeno download aqui para você. Enquanto você faz esse download, você já pode começar o próximo. Então aqui em cima, no topo, canto direito, você vai encontrar esse outro botão, baixar o SQL Server. Então esse seria o banco de dados propriamente dito, tá? Então vamos baixar esse segundo. Você clicando naquele botão, ele vai te redirecionar para essa página, onde ele vai oferecer algumas versões do SQL Server para você utilizar, tá? Então tem algumas soluções na nuvem ou a configuração de infraestrutura local, mas no caso aqui o que a gente quer é só a versão gratuita mesmo, mais simples. Então a gente pode baixar essa Express aqui. Então pode clicar em baixar agora para ele baixar para você. Ok, uma vez então concluídos os downloads, a gente pode instalar aqui primeiro o SSMS. Iniciando aqui a instalação, você vai escolher o local onde você quer instalar na sua máquina. Vou acelerar um pouco essa parte aqui da instalação, tá? Ok, e aqui a gente conclui a instalação do SSMS. E aí a gente segue para a segunda instalação, que é a do SQL Server. Pode escolher a opção básico aqui, aceitar, vamos instalar. É isso. E aqui é concluída a instalação do SQL Server, tá? Você pode clicar aqui em fechar. E agora a gente vai abrir o SQL Server. Bom, e agora para a gente abrir o SQL Server que foi instalado, é só você vir aqui na busca do Windows, digitar SQL. Primeira opção que ele vai listar aqui para você é essa do Management Studio, né? Então você pode abrir. E aí, essa primeira janela que ele apresenta é para você escolher o servidor SQL que você quer conectar usando o seu Management Studio, tá? No caso, a gente quer conectar no servidor local, aquele que a gente acabou de instalar na sua própria máquina, tá? Então aqui no meu caso, ele já escolheu para mim o nome do servidor que eu tinha configurado, né? E a autenticação do Windows. Como a gente escolheu a opção básica de configuração lá na instalação do SQL Server, ele já deixa pré-definida aqui uma autenticação do Windows para você. Você não precisa se preocupar com senha nesse momento, tá? É só conectar. E só um complemento aqui. Se você, por um acaso, abrir o seu Management Studio e ele não tiver preenchido aqui com o server name, tiver vazio aqui, você pode simplesmente clicar aqui e dar um Browse for More, e aí ele vai te exibir algumas opções aqui. Então você pode expandir essa Database Engine e escolher o SQL Server que tiver instalado na sua máquina. Então, pegar a primeira opção aqui e utilizar. Ok, então agora que nós estamos conectados no nosso banco de dados, vocês vão perceber essa janela aqui chamada Object Explorer, e é onde fica localizado todos os objetos do nosso banco de dados, tá? Uma configuração que eu sugiro que vocês façam agora, assim que vocês começarem a utilizar o Management Studio, é justamente trocar o idioma dele de português para inglês, caso de vocês estejam em português, tá? Isso aí vai facilitar muito o entendimento de vocês depois, uma vez que a linguagem em si, o SQL, ele é totalmente baseado no inglês, tá? Então, para trocar o idioma, é só vocês virem aqui em Tools, Options e dentro de Environment, clicar aqui em International Settings e trocar o idioma, ok? Dando sequência aqui, dentro da janela do Object Explorer, vocês vão perceber algumas pastinhas, né? Então, parte de Databases, Security, Server Objects, Replication Management. Mas aqui o nosso foco vai ser só nessa pasta aqui de Databases mesmo, tá? Então, se vocês expandirem aqui, vocês vão verem que só existem alguns bancos de sistema criados, né? Então, esse Master, Model, MSDB e TempDB.
Esses aqui a gente não quer mexer, tá? Porque eles são criados já nativamente pelo SQL, então a gente não quer mexer nesses nativos dele. A gente quer criar o nosso banco de dados, né? E para criar o nosso banco de dados, é só você clicar com o botão direito do seu mouse aqui nessa pasta, Databases, né? E em New Database, e dar um nome para o seu banco de dados, tá? Aqui a gente pode chamar esse banco de dados de Customer. Então, um banco para a gente armazenar clientes, né? Digitou o nome, é só dar um OK. Então agora nós temos o nosso primeiro banco de dados criado. Se você expandir esse banco de dados, clicar aqui no maisinho, vocês vão ver uma série de pastas aqui, onde ele separa os outros objetos do seu banco de dados, né? Nós temos a parte aqui de diagramas, temos as tabelas, as views, cursos externos e assim por diante. Aqui o nosso foco vai ser só nessa pasta aqui de tables, tá? Então, onde ficam as nossas tabelas dentro do banco de dados. Antes da gente entrar aqui, então, no tópico de tabelas, eu queria só dar um pequeno exemplo para vocês para facilitar o entendimento do porquê que a gente precisa de tabelas dentro do nosso banco de dados, tá? Então eu vou abrir aqui uma planilha do Google mesmo, só para a gente exemplificar. Então vamos dizer, por exemplo, que você está desenvolvendo um sistema para armazenar clientes da sua empresa, né? Então você vai precisar de uma lista de clientes aí. E como que você estrutura esses dados do seu cliente? Bom, vamos dizer que é um cadastro super simples e você só precisa do nome e do e-mail deste cliente, né? Então você cria uma coluna para nome e outra coluna para e-mail, certo? E aí abaixo da coluna de nome você vai preencher com todos os nomes dos seus clientes. Então José, Maria, João, por exemplo. E aí dentro, abaixo da coluna de e-mail, você também vai preencher com os dados deste cliente. Então josé@teste.com, maria@teste.com e joão@teste.com, certo? Então essa seria uma estrutura básica aqui para você controlar os dados do seu cliente, né? Bom, se você está criando essa lista, significa que a sua empresa tem diversos clientes e você precisa controlar todos esses clientes, né? Então, não são só 3, você vai ter centenas, milhares, enfim. Então, você vai ter uma lista muito maior que isso. E, eventualmente, você vai ter clientes aí com o nome repetido. Então, vamos dizer aqui que depois surgiu um próximo José, né? Afinal de contas, é um nome comum e vários dos seus clientes podem ter esse nome, né? Então, o que acontece aqui com a sua lista conforme vão duplicando alguns dados aqui, né? Então, a gente já viu aqui uma duplicidade de nome do José, a gente pode ter outra Maria e pode ter outro João também, né? Por um acaso, se eles quiserem falar um e-mail aí e não é o correto, eles podem repetir o mesmo nome de e-mail e você não vai saber disso, porque você não vai lembrar que o outro cliente também tem um e-mail igual, né? Então você vai acabar tendo uma lista aqui que ela não é muito confiável, né? Uma série de clientes com nome repetido, com informações repetidas, e aí você não sabe qual cliente que é qual, né? Qual cliente que está comprando de você naquele momento, né? Bom, dentro do SQL Server, a gente tem algumas ferramentas, algumas validações que previnem esse tipo de problema, né? Inclusive o conceito de Primary Key. Então, o que é uma Primary Key? É como se fosse um identificador único para qualquer registro dentro da sua tabela. E aí você se baseia sempre naquele identificador único para identificar os seus clientes ou qualquer outra informação que você estiver armazenando. Então, existe uma coluna específica de identificador dos seus registros. Então, nesse caso aqui, a gente está falando de clientes, seria uma coluna para identificar os clientes. Então, a gente pode criar mais uma coluna aqui, dar o nome de ID, por exemplo. E aí essa é a coluna mais confiável, onde a gente vai ter mais certeza qual cliente é aquele em específico, porque dentro dessa coluna de ID a gente vai ter um identificador numérico e nunca vai se repetir, tá? Então eu não preciso mais me preocupar com o nome nem com o e-mail desse meu cliente, porque agora eu só vou chamar ele pelo ID. Então, qual é o meu cliente? Qual cliente eu estou me referindo nesse momento? Pode ser o cliente ID 6, ID 4, enfim. E aí, independente do nome ou de qualquer outro detalhe desse cliente,
eu já sei qual exatamente que eu estou falando, ok? Então, esse é o conceito de primary key que a gente vai aplicar no SQL Server agora, tá? Então, voltando para o SQL Server, nós criamos o nosso primeiro banco de dados e cada segmento de informação vai ter a sua tabela específica. Então, eu tenho que quebrar todos os dados da minha empresa em pequenos blocos que são chamados de tabelas dentro do banco de dados, tá? Fazendo um paralelo aqui com a planilha que a gente tinha criado, a gente pode criar também uma tabela de cadastro de cliente. Eu posso clicar aqui com o direito na pastinha de Tables e New Table. Aqui é onde eu defino todas as colunas que essa minha tabela vai ter. Então, assim como a gente tinha aqui 3 colunas, uma de ID, outra de nome e outra de e-mail, eu posso criar exatamente as mesmas colunas lá no SQL Server, tá? Então, vamos começar aqui pela ID. Essa primeira informação aqui é do nome da coluna, né? Então, qual que vai ser o nome, como ela vai ser chamada, e nós vamos dar o nome de ID. A segunda informação que eu tenho que fornecer é o tipo de dado que ela vai armazenar. Então, como a gente está falando aqui de uma coluna que vai armazenar dados numéricos, a gente pode colocar aqui o tipo int, que é de inteiro, ou seja, um numérico. A última informação aqui que eu também tenho que fornecer é se eu quero aceitar valores nulos nessa coluna. Então, vamos voltar lá para a planilha só para entender essa situação. Ele está querendo saber se eu vou aceitar valores nulos nessa coluna. Nós já vimos aqui que essa é uma coluna que tem que ser a mais confiável para eu identificar os meus clientes, né? Então, faria sentido eu ter uma informação nula em algumas linhas, por exemplo, assim como nós deixamos agora? Eu acho que não, né? Porque aí essa coluna ela perde a confiabilidade dela. Como que eu vou identificar esse João, por exemplo, se eu não sei qual que é o ID dele, né? Então, a resposta é não. Nós não queremos deixar que entre nenhuma informação nula nessa coluna e ela sempre vai receber um número. Então, a gente desmarca essa opção e agora a gente tem uma coluna com o nome ID, do tipo inteiro e que não aceita nulos. Próxima coluna é a coluna de nome. Então, a gente vai dar um nome aqui, nome, o tipo de dado que vai entrar nessa coluna. Bom, aqui aí nós já não estamos falando só de números, né? Nós estamos falando de caracteres de um modo geral, inclusive com acentuação, enfim. Dentro do SQL Server, o tipo de dado mais comum para armazenar esse tipo de informação é chamado de varchar. Então, vocês vão encontrar aqui na listinha esse tipo varchar. E aí vocês percebem que ele traz aqui uma informação complementar, né? Ele abre o parênteses, coloca um número e fecha parênteses. Isso aqui está representando o range, o tamanho da informação que vai ser possível armazenar nesta coluna. Então, nessa sugestão que ele deu aqui, ele colocou um limite de 50 posições. Então, qualquer cliente que tiver um nome com mais de 50 posições já não caberia nessa coluna aqui, tá? Então, até para diminuir esse risco, a gente pode aumentar aqui um pouquinho, para 100. Então, o cliente com até 100 posições o nome, a gente ainda vai aceitar aqui na nossa tabela. Após esse limite, aí de fato a gente já vai cortar ali e não permitir o nome desse cliente, ok? Quanto maior é esse range que eu estou habilitando aqui, mais lenta, mais pesada vai ficar a minha tabela. Então, não faria muito sentido eu vir aqui aumentar, por exemplo, a 2.000 só para ter a garantia que eu vou aceitar o nome de todos os clientes, mas aí, em contrapartida, ficaria muito pesada a minha tabela. Então, eu sempre tenho que medir o que faz sentido na hora de modelar essas minhas tabelas, tá? Então, aqui a gente pode deixar um 100, que já é suficiente. E nós também não vamos permitir nulo nesse, então não faria sentido eu cadastrar um cliente sem nome, né? Então eu nunca vou permitir um registro nessa tabela que não preencha a coluna de nome. E aí a última coluna a gente tem aqui e-mail. E-mail é bem similar ao nome, né? Então ele vai ter ali uma informação de e-mail com arroba, enfim. Também pode ser um varchar, que é um tipo alfanumérico. E a gente limita ali com o mesmo range do nome. E também não vamos permitir nulo nesse campo. Então, todas as informações da minha tabela agora foram configuradas e não aceitam nulo.
Ok, bom, de volta aqui para a planilha, eu expliquei o conceito de primary key, né? Então, essa aqui é como se fosse a nossa primary key da tabela. Então, ela é a coluna mais confiável para eu identificar os meus clientes dentro da tabela, ok? Só que existe uma configuração que eu tenho que fazer para o SQL Server entender que essa coluna é uma primary key e que ele não pode aceitar valores duplicados aqui, afinal de contas eu não quero ter 2 clientes com ID 5. Então cada um precisa ter o seu identificador único. Então eu preciso explicar isso, eu tenho que configurar isso para o SQL Server e entender essa primary key, tá? São basicamente 2 configurações que a gente precisa fazer. Então, se vocês voltarem aqui na coluna de ID, que vai ser a nossa primary key, são 2 coisinhas que a gente tem que fazer. A primeira, se você clicar com o direito nessa coluna, você tem aqui logo a primeira opção, ó, Set Primary Key. Então, nós vamos clicar nessa opção. E aí, o que ele faz? Ele já coloca um ícone aqui de uma chavinha do lado do nome da minha coluna, ok? Então, essa é a primeira configuração que nós temos que fazer. E a segunda é dentro de Identity Specification. Nesse aqui, nós vamos expandir essa configuração e dar 2 cliques aqui nesse No. Is Identity? No, vamos dar 2 cliques, ele vai trocar para Yes e vai configurar para a gente essas outras 2 informações, Identity Increment e Identity Seed. Essa configuração aqui, basicamente está falando para o SQL que ele pode automaticamente cadastrar o próximo valor na nossa primary key. Ah, como assim? Então vamos voltar lá para a nossa planilha. Imagina que eu não quero ter que ficar me preocupando com esse identificador, porque enquanto está aqui no começo, eu tenho poucos registros, tá fácil o meu controle. Eu sei que aqui eu tenho um 7, depois eu vou ter um 8, enfim. Mas conforme aumentar a minha lista de clientes, isso aqui pode virar um número muito maior. Então eu posso acabar me confundindo, colocando o número errado aqui. Então eu não quero ter que tomar conta dessa sequência. Então eu posso falar isso para o SQL, que é assim, sempre que eu cadastrar um cliente, eu quero que ele automaticamente adicione o ID na primary key aqui desse cliente. Então, só de eu informar o nome e o e-mail e salvar esse registro, automaticamente o SQL, antes de salvar esse registro, ele vai identificar qual que é o último ID que foi criado na tabela e incrementar mais um. E aí ele vai identificar que esse é o 7. E aí ele coloca esse 7 para a gente. Então, esse ato de identificar o anterior e somar e colocar mais um e criar o próximo é esta configuração aqui que a gente fez, tá? Então a gente troca isso aqui para um Identity Specification e configura um incremento, né? Ou seja, adiciona. Então ele vai adicionar sempre mais um no último ID que ele encontrar na tabela, ok? E a configuração anterior que nós fizemos, que foi da primary key, é justamente o SQL entender que eu não posso duplicar valores nessa coluna. Ela é a minha chave primária, é a coluna mais confiável ali de identificação dentro da tabela. Então eu não posso ter valores duplicados dentro dessa coluna. Então agora que a gente terminou de configurar a nossa tabela, basta a gente salvar, a gente criar de fato essa tabela e armazenar ela dentro do nosso banco de dados, né? Então eu posso vir aqui em cima, neste botão de salvar, e ele vai pedir para eu dar um nome para essa tabela, né? Eu posso dar o nome de customer também, não tem problema dar o nome de customer e pronto. Aqui é só eu clicar com o direito, dar um refresh, vocês vão ver que vai aparecer já a nossa tabela criada chamada customer. E agora que a gente tem a nossa tabela de clientes criada, a gente pode inserir registros nela, né? Assim como a gente tem aqui na nossa planilha, a gente pode começar a guardar os nossos clientes dentro dessa tabela. Então, o jeito mais fácil de você fazer isso é você clicar com o direito na tabela e vir aqui em Edit Top, e aí ele vai abrir essa janelinha para você digitar os dados que você quer armazenar na tabela. Lembra que eu expliquei que a nossa primary key ela foi configurada de uma forma que o SQL Server vai tomar conta dessa coluna aqui, então eu não preciso informar ela, né? É só eu informar os demais campos
que ele vai ter que trabalhar em cima dessa tabela, dessa coluna aqui pra gente, tá? Então vamos pegar lá, por exemplo, José Maria João. José é o nome, o e-mail dele é josé@teste.com. E se eu só der um tab agora, ele vai pular para a próxima linha. Olha lá. E aí o SQL identificou que não existia nenhum registro na tabela, então o primeiro ID vai ser o 1. Se eu pular para o próximo cliente, maria@teste.com, der um tab, ele já vai para o próximo e assim por diante, né? Ok, então agora nós já temos alguns clientes aqui cadastrados na nossa tabela, né? O que acontece? No SQL Server, ele, na maioria das funcionalidades que ele tem, ele vai te dar a opção de fazer de forma visual o que você está fazendo, né? Então, vamos considerar que dessa forma que nós estamos fazendo aqui é como se fosse visual, né? Então, a gente abriu aqui o cadastro dessa tabela e ele está deixando a gente digitar os dados linha a linha e ele vai inserindo isso na tabela automaticamente para a gente, tá? Mas ele também dá a opção de você fazer isso via script, tá? Então, agora a gente vai entender como fazer essa mesma ação que a gente fez aqui de cadastrar alguns clientes, mas através de script. Então, para você começar aqui a trabalhar no seu script, é só você vir aqui nessa janelinha chamada New Query. E aí você clica nela, ele vai abrir uma janela em branco para você. Acontece, primeira coisa que é importante já perceber aqui, é que aqui no topo, nesse campo aqui, ele lista o banco de dados que você quer utilizar para rodar o seu script, essa query, né? Então, você sempre tem que escolher aqui qual que é o banco exatamente que você quer. Por sorte, ele já trouxe aqui para a gente o que a gente queria, que era o customer, mas ele poderia trazer esse aqui, por exemplo, que não é o que a gente quer, né? Então, a gente quer trabalhar em cima deste banco de dados. Então, a gente tem que escolher o banco para ele saber que essa query ou esse script que eu vou trabalhar vai ser sempre executado neste banco de dados em específico. Caso você também queira, você pode escolher o banco digitando este comando aqui, use, e aí você digita o nome do banco. Bom, então isso já é um comando. Mas aí como que eu faço para executar esse comando? Eu tenho duas opções. Eu posso selecionar o comando inteiro e depois vir aqui nesse botão, dar um execute ou pressionar a tecla F5, né? Então, executei este comando. Então, ele já deu aqui como sucesso e o tempo que ele levou para executar. Se eu tivesse em outro banco, por exemplo, se eu tivesse no master e, novamente, selecionasse o comando e desse um execute, ele rodou com sucesso e aí ele já trocou o banco aqui para mim para utilizar, né? Para usar este banco de dados. Ok? Bom, então agora vamos entender aqui como fazer a nossa primeira query, né? Nós já cadastramos 3 clientes. E como que eu faço para buscar esses dados que estão armazenados na minha tabela? Eu consigo rodar o comando select, a instrução que vai acessar a sua tabela e buscar por algum dado que você está precisando, que você quer, né? Então, na sua query aqui, você pode digitar select, o nome da coluna. Então, a gente, para simplificar o nosso exemplo, nós vamos usar um asterisco. Asterisco, nesse caso, ele representa todas as colunas. Então, ao invés de digitar um nome de coluna por coluna, eu posso simplesmente dar um asterisco, ele já entende que eu estou falando de todas. Então, retorne, né? Selecione todas as colunas da minha tabela. Eu tenho que dar um from e o nome da tabela, certo? Então, selecione todas as colunas da tabela customer. Isso é o que esse comando está executando, né? Se eu seleciono então o comando e dou um execute, aqui ele já traz para mim o resultado da busca. Ele foi na tabela de customer e retornou a informação de todas as colunas para mim. Então ele retornou todas as linhas e todas as colunas desta tabela, ok? Então, esse é um select mais simples possível, onde você só define aqui que você quer selecionar todas as colunas e de uma tabela em específico. Bom, mas e se eu quisesse filtrar o resultado aqui deste select? Eu posso diminuir aqui o range de informação que eu quero buscar, né? Então, por exemplo, se eu quiser retornar todos os meus registros da tabela de customer, com todas as colunas, mas somente do
cliente chamado Maria. Como que eu faria? Eu poderia criar um filtro aqui nessa minha query, né? Então eu poderia aqui novamente dar um select, todas as colunas da minha tabela customer, mas já adicionando um filtro, colocando uma cláusula aqui, where, onde, e aí eu tenho que definir o meu filtro aqui. Então a minha condição vai ser onde a coluna nome seja igual a o valor, né, que está na minha coluna nome seja igual a Maria. Então eu estou colocando uma condição para ele. Retorna tudo, mas respeitando esta condição. Então agora, se eu executar essa query, ele já adicionou um filtro para mim. Bom, eu também posso ordenar os dados dessa tabela, né? Eu posso pedir para ele retornar todas as colunas e todas as linhas da tabela customer, ordenando, então, order by alguma coluna. Então, no caso aqui, vamos ordenar pela coluna de ID. E aí a gente tem que escolher se ela vai ser ascendente ou descendente. Ou seja, a ascendente é do menor para o maior e descendente ao contrário, do maior para o menor. Então, se eu só executar a minha pesquisa, por padrão ele já vai me trazer o resultado de forma ascendente, do menor para o maior. Mas aqui, se eu executar, então, pedindo uma ordenação em específico, que é descendente, nesse caso, ele já vai mudar a ordem, tá vendo? Ó. E aí, ele começou do maior e vai diminuindo. Ok? Eu também posso contar registros, então imagina que essa tabela ela vai começar a aumentar, e aí a gente quer saber quantos registros tem. Eu posso dar um select count de todas as minhas linhas, né, da tabela customer e pedir para ele me retornar somente essa informação. E aí, no caso, eu posso até dar um alias para esse meu resultado, né? Que aí vocês perceberam que ele deixou aqui como no column name. Então, eu só retornei o resultado de uma contagem, mas ele não sabe o nome que eu quero dar para essa contagem, né? Então, eu posso aqui definir entre colchetes um nome customizado dessa minha coluna. Então, eu posso dar aqui o nome de total. E agora ele vai me retornar a informação que eu pedi, mas com um nome de coluna customizado. E assim por diante, tá? Então essas são só as queries mais básicas para vocês começarem a entender a dinâmica do SQL, né? Então a gente vai sempre trabalhar para armazenar informações nas nossas tabelas e nós vamos usar queries para buscar essas informações. Então imagina que quando você começa a trabalhar com milhões de registros, você precisa estruturar essas informações, a tomada de decisão da empresa, né? Então, baseada aí em estatísticas, em queries que a gente vai executar. E se eu quiser inserir novos registros aqui, novos clientes na minha tabela através de um script? É possível? Sim, é bem comum isso, tá? Então, vamos imaginar aqui que você quer incluir um novo cliente na sua tabela, basta você usar o comando insert. Então, primeiro a gente viu o tipo select, ou seja, ele quer buscar informações na tabela, mas temos o outro também chamado insert, que é o que ele quer enviar informações para a tabela, eu quero guardar informações lá. Então, como que eu faço? Né? Então, a sintaxe seria insert into e o nome da tabela. Então, insira em e nessa tabela em específico. Quando eu defino o nome da minha tabela, eu também preciso definir as colunas exatamente dentro da tabela que eu quero passar o valor. Então, no caso, a gente lembra que tem a coluna nome e e-mail, né? Porque, novamente, a gente também tem uma coluna de ID, mas ela é uma primary key que o próprio SQL vai tomar conta pra gente, né? Então, a gente só precisa se importar aqui com o nome e o e-mail. E passar os valores para essas duas colunas que eu estou falando. Então, eu chamo aqui essa instrução values e, novamente, entre parênteses, eu passo os valores que eu quero armazenar. Bom, vocês devem ter percebido aqui em cima que neste select, onde eu apliquei um filtro na minha pesquisa, eu tive que passar uma coluna igual e um valor. Este valor eu tive que definir entre aspas simples. Por quê? Porque esta coluna é do tipo varchar
E o varchar, ele precisa dessas aspas simples para identificar, para entender este valor, tá? Então, varchar sempre entre aspas simples. Então, a mesma coisa aqui, se eu estou inserindo um novo registro nessa tabela, na coluna nome e na coluna e-mail, passando os seguintes valores para essas duas colunas, eu tenho que definir isso entre aspas simples. Então, nome, vamos colocar aqui novamente o José. E o e-mail dele vai ser josé2@teste.com. Certo? Então, primeira coluna, nome. Então, é o primeiro valor que vem. Então, o primeiro valor que vier é referente à primeira coluna que eu estou passando aqui entre parênteses. E eu dou uma vírgula para separar o segundo valor que vem para a segunda coluna. Bom, se eu seleciono essa instrução e clico em Execute, ele deu como uma linha afetada e o tempo de execução. Se eu rodo novamente o Select, que a gente já tinha visto, selecionei, dei um Execute ou um F5, então eu vou dar um F5 aqui, pronto. A gente viu que agora, ao invés de 3 registros, nós temos 4, então entrou um quarto aqui, que é o José2@teste. E nós não precisamos nos preocupar com a coluna de ID. Perfeito, então eu posso continuar inserindo novos clientes aqui. Da mesma forma, eu posso copiar esse mesmo comando e só mudar os valores. Então, a próxima, novamente, vamos ter uma outra cliente chamada Maria. E essa aqui vai ser chamada Maria2@teste.com. E a terceira vez, vamos ter mais um que vai ser o João. E vai ser chamado aqui o e-mail dele, joão2@teste. Bom, vocês viram que antes de eu executar esse comando, eu já dupliquei ele e criei um segundo aqui. Então eu posso rodar mais de um comando ao mesmo tempo, tá? Então eu posso selecionar essa linha, mais a linha de cima, ou seja, então eu tenho duas instruções e eu posso executar as duas ao mesmo tempo aqui. Dou um execute, pronto. Então ele rodou a primeira, deu uma linha afetada, já rodou a segunda, que também deu uma linha afetada. Então se eu rodo novamente o meu select, agora eu tenho 6 registros. E se por um acaso eu cadastrei algum cliente aqui com alguma informação incorreta, e aí depois a gente quer corrigir essa informação, né? Ou seja, eu quero atualizar determinado registro. Eu posso rodar o comando update, ou seja, atualize. Então, a sintaxe aqui seria update, o nome da tabela, né? Então, atualize a tabela customer, set, aí informando, né? Setando a informação nome igual um valor. Então, vamos colocar aqui o nome de Maria 2, onde... E aí eu tenho que definir uma condição, né? Porque eu não quero atualizar a tabela inteira com o nome Maria 2. Eu quero atualizar, por exemplo, só essa nossa segunda Maria que a gente cadastrou. Então eu posso aqui usar como filtro para especificar que é essa única Maria que eu quero atualizar. Eu posso usar a coluna de ID, por exemplo. Então, onde o ID for 5. Então, where ID igual 5. Então, essa é a sintaxe, tá? Então, atualize a tabela customer, informando o valor Maria 2 na coluna nome, onde o ID, a coluna ID, tiver o valor 5. Então, dessa forma, a SQL vai buscar por essa condição primeiro. Então, ele vai buscar dentro da tabela, na coluna ID, uma linha que tem o ID 5. Dentro desta linha, ele vai buscar pela coluna nome e vai colocar este valor, substituindo o valor que tiver lá. Então, vamos selecionar essa instrução aqui e dar um execute. Bom, ele deu aqui como uma linha afetada e a gente pode selecionar de novo, dar um F5. Agora a gente já tem o nome atualizado aqui deste cliente, tá? E se eu quiser apagar algum dos registros que eu tenho aqui na nossa tabela de clientes, né? Vamos dizer aqui que entrou um cliente
indesejado e foi por engano, né? A gente pode também usar o comando delete. Então, nesse caso, o delete ele é seguido por um from, o nome da tabela, né? Então, delete from customer. E aí a gente passa uma condição, porque se eu executar esse delete sem nenhuma condição, ele vai apagar todos os registros da nossa tabela. E não é isso que a gente quer, né? A gente quer retirar só um registro em específico, por exemplo. Então, onde o ID for igual a... Vamos pegar o último registro da tabela, que é o 6. Né? Então, eu estou falando para o SQL apagar um registro da tabela customer, desde que a condição seja que a coluna ID tem o valor de 6. Então, ele vai acessar a tabela, vai buscar dentro de todas as linhas que ele encontrar na tabela, aqui tem o ID número 6, e aí ele vai apagar essa linha inteira, tá? Então, se a gente seleciona esse comando e dá um F5 ou um execute, ele roda, e aí ele deu aqui como uma linha afetada. E aí, para a gente garantir que ele apagou mesmo, é só a gente rodar lá o select de novo e vamos ver. Ó. E agora a gente tem só 5 registros ao invés de 6. E agora vamos falar um pouquinho sobre relacionamento entre tabelas. Né? Então, para exemplificar, vamos voltar lá na nossa planilha, onde a gente listou os nossos clientes. Né? Então, vamos mudar aqui essa tab para clientes, por exemplo. Então, toda essa nossa tab é referente aos clientes. Vamos criar aqui mais uma para pedidos. Né? Então, vamos supor aqui que a nossa empresa ela vende algum produto, então ela tem uma sequência de pedidos, né? Que vão atender aí essas vendas. E esses pedidos, eles sempre vêm através de um cliente, né? Então, é um cliente interessado em comprar algo que a empresa vende, que é disparado esse processo desse pedido, né? Então, vamos imaginar que eu também preciso, assim como a gente tinha no nosso cliente, eu também preciso de um identificador dos meus pedidos. Então, eu preciso saber de qual pedido exatamente eu estou falando. Então, vamos ter aqui o nosso identificador do nosso pedido. E eu preciso relacionar esse meu pedido, de alguma forma, com o cliente que está fazendo o pedido, para eu saber de quem que é esse pedido, né? Quem que eu estou atendendo com esse pedido. Então, eu posso ter um outro ID aqui, que é o do cliente. Então, este é o meu ID do pedido e este é o ID do meu cliente que gerou este pedido. No caso, este ID é a nossa primary key, como a gente tinha aqui, uma primary key, é o identificador geral da tabela, é a coluna mais confiável do ponto de vista de identificação, é essa. O valor dessa coluna nunca é repetido, ok? E aí, essa outra coluna é o que nós chamamos de chave estrangeira. Então é assim que a gente relaciona tabelas, né? Eu tenho a minha tabela de clientes e também tenho a minha tabela de pedidos. Eu preciso configurar a minha tabela de pedidos de uma forma que ela seja confiável, que eu saiba que todos os pedidos que foram gerados nela vieram de um cliente que existe na tabela de clientes, né? Então, como que a gente representa isso dentro da nossa tabela aqui de pedidos? Eu tenho a nossa coluna de identificador, eu tenho uma outra coluna de identificador do cliente, e aí eu tenho as minhas informações aqui do meu pedido. Então, eu posso ter, por exemplo, a data desse pedido. Eu posso ter também o total deste pedido, né? Então, pedido simples aqui, só vai ter o nosso identificador, apontamento aqui para o nosso cliente, a data em que foi realizado esse pedido e o valor total deste pedido, ok? E aí nós podemos aqui preencher, por exemplo, com ID do nosso pedido, veio do nosso cliente ID 5, com a data de 17/3/2024 e o total de R$100. Então, quando a gente olha aqui para o ID do cliente, a gente sabe que a gente está se referindo aqui ao ID da tabela cliente número 5, né? Então eu preciso configurar essa nossa tabela de pedido para ela entender que esse 5 aqui é uma referência para outra tabela e precisa existir um ID 5 lá, ok?
Então, como que a gente configura isso? A gente poderia ter mais registros aqui na nossa tabelinha, né? Então, por exemplo, eu teria aqui pedido 2, que também é do mesmo cliente. Poderia ter o pedido 3, que é de um outro cliente, e assim por diante, né? E aí, a gente tem que garantir que os dados desses pedidos são íntegros, inclusive garantindo que o cliente que está fazendo a compra desse pedido é um cliente que já existe na tabela de clientes, ok? Então vamos voltar agora lá para o nosso SQL para a gente ver como que fica essa criação da tabela de pedidos. Bom, voltamos aqui para o SQL Server, né? Novamente, para criar uma tabela, basta clicar com o direito aqui na pasta de Tables, vir em New e Table. Ele vai abrir essa interface para a gente configurar a nossa tabela. Então, a gente já sabe lá, pelo exemplo da nossa planilha, que essa tabela de pedidos vai ter uma coluna de ID também. Como a gente já fez lá na tabela de clientes, de Customer, a coluna de ID ela pode ser configurada com o tipo inteiro, que é o tipo numérico, né? E a gente não vai permitir nulo nessa coluna. Segunda coluna que a gente definiu aqui é um ID do cliente. Então, ID cliente também vai ser do tipo inteiro, que é um tipo numérico, e eu também não quero aceitar nulo nessa coluna, não quero que sejam cadastrados pedidos sem um ID de um cliente relacionado, por exemplo. Tá? Próxima coluna, a gente tem aqui a de data. Então, vamos colocar aqui nome data, tipo, esse aqui vai ser um date time. E aí eu não quero permitir o nulo nesse. E a última coluna, total. Bom, e aí nesse a gente pode usar o tipo money, ok? E eu não vou permitir nulo nesse também. Agora nós precisamos configurar as chaves primárias e estrangeiras da nossa tabela. Chave primária, novamente, aqui na nossa coluna ID, basta clicar com o direito. Primeiro, setar ela como chave primária. Segundo, configurar o autoincremento dela, o seed, né? Então, para isso, a gente tem que vir aqui nessa opção abaixo, Identity Specification, expando essa opção e dou 2 cliques aqui no isIdentity. 2 cliques, ele trocou para yes e já configurou automaticamente para a gente um incremento de 1 no nosso ID. E aí está configurada a nossa primary key. Mas lembra que eu expliquei aqui que a nossa coluna de ID cliente, ela precisa ser uma referência para outra tabela, o banco de dados entender e manter íntegro, né, essa informação? Para a gente fazer esse apontamento aqui, nós vamos ter que criar uma chave estrangeira através de relacionamentos. Então, se eu vier aqui em Relationships, eu consigo criar a minha chave estrangeira aqui. E aí, para eu configurar essa minha chave estrangeira, eu começo aqui o cadastro de uma nova. Então, eu dou um Add, defino um nome para ela aqui, pode ser FK Customer ID, e eu clico nesse campo que está em branco aqui, né? Tables and Columns Specification. Eu clico nesses 3 pontinhos aqui. É aqui que eu consigo fazer os apontamentos para identificar qual que é a minha tabela de origem e qual que é a de destino nessa chave, né? Então, nesse caso aqui, nós já definimos o nome de FK Customer ID e aqui eu tenho que apontar as tabelas. Então, primeiro, onde está a minha primary key e onde está a minha foreign key. Então, voltando lá para o Excel para a gente entender o que é a primary key e o que é a foreign key neste contexto da tabela de pedido, tá? Vou voltar aqui então para o Excel. Bom, aqui neste contexto nós temos uma coluna que é uma foreign key, ou seja, uma chave estrangeira. Então ela vem de outra tabela, né? Então, no contexto da tabela de pedidos, esta coluna está representando a foreign key. E essa foreign key aponta para uma primary key da tabela de clientes. Então, para eu configurar e representar isso, a minha tabela de pedidos tem a foreign key e a minha tabela de clientes tem a primary key. Então, vamos voltar lá para o SQL. A minha primary key, como a gente falou agora, está na tabela de cliente. Então, eu aponto para a minha tabela de cliente, a Customer, e qual coluna
dentro da tabela de Customer é a minha Primary Key. Então, na tabela de Customer, a coluna ID é a Primary Key. Ok, então agora olhando para a minha Foreign Key, a minha Foreign Key Table, né? Onde que vai ficar a minha Foreign Key dentro dessa tabela 1, que é a que eu estou cadastrando agora, né? Então, essa aqui que a gente está cadastrando atrás, que é a de pedidos, a gente ainda não deu um nome para ela. Então, a SQL só chama ela de Table 1, por enquanto, né? Mas logo a gente vai atualizar esse nome para Order, pedido, enfim. Então, dentro dessa tabela nova que a gente está cadastrando agora, que é a de pedido, a Primary Key da tabela de Customer vai ficar localizado na coluna de ID Cliente. Então, o ID da tabela Customer é representado na tabela de pedido dentro da coluna ID Cliente, ok? Então é assim que a gente faz o apontamento, o relacionamento entre as tabelas. Ok, dou um ok aqui, dou um close e já está configurado o relacionamento entre essas duas tabelas. Então eu tenho uma PK já configurada e eu também tenho uma FK. Se eu voltar aqui em Relationships, já está criada a minha FK lá com a tabela, relacionando a tabela nova, que é a de pedido, com a Customer. Bom, e agora é só a gente salvar aqui essa nossa tabela nova. Então, ao invés de Table 1, a gente quer chamar de Order, pedido, né? Ele dá esse sinal de alerta, justamente porque ele está relacionando duas tabelas agora com a criação dessa. Então, a gente dá um Yes. E pronto. Se a gente clicar aqui com o direito a nossa pasta Tables, dá um refresh, ele já apresenta aqui a tabela nova Order. E agora que nós terminamos de configurar o relacionamento entre essas duas tabelas, como que eu faço para confirmar se de fato está funcionando as validações de relacionamento, né? Então, se a gente tentar incluir uma order aqui, incluir, por exemplo, um cliente 1, que a gente sabe que existe na tabela de customer, né? Então, existe um cliente customer lá, 1, e uma data, a gente pode colocar aqui 17/3/2024 e um total de 100. Ele permitiu o cadastro desse pedido. Se eu tentar incluir um segundo pedido aqui com um cliente ID 10, esse ID a gente já sabe que não existe lá na tabela de cliente, né? Se eu voltar aqui, vamos fechar aqui e voltar nas nossas queries, né? Se eu rodar novamente a nossa query aqui, a tabela de customer, a gente sabe que não tem nenhum cliente com ID 10. Então, se eu tentar criar um pedido aqui, novamente, então, 17/3/2024, com valor de R$50. Ó, ele vai retornar um erro aqui para a gente. Então, ele está basicamente falando aqui que a validação de foreign key não foi respeitada. Então, ele não está permitindo a gente incluir um pedido, um registro novo na tabela order, usando um cliente que não existe na tabela de cliente. Então, isso é que vai garantir a integridade dos nossos dados, né? Garantir que todos os pedidos que eu cadastro, eles usem clientes reais, que existem na tabela de clientes, né? Então é para isso que serve essa nossa validação de foreign key que a gente incluiu lá. Trazer segurança e integridade aos nossos dados. E aí, se eu então voltar e colocar um ID de cliente que a gente sabe que existe lá, ID 5, por exemplo, agora ele já permite. E agora que nós incluímos então dois pedidos na nossa tabela de pedido, né? Vamos voltar para as nossas queries aqui. Nós tínhamos alguns selects, inserts, update e delete aqui. Vamos dar um novo select aqui agora na tabela nova que a gente criou, que é a tabela order. Bom, primeiro ponto aqui, ele já reclamou dessa palavra, ele até deixou em azul, né? Ou seja, order é como se fosse uma palavra reservada do SQL, né? Então, para ele entender que nós estamos falando de uma tabela aqui, é só a gente colocar entre esses colchetes, tá? Então, a gente pode rodar aqui os dois selects juntos. E aí, depois de rodar esses dois selects, a gente viu que na nossa tabela de customer, a gente tem 5 clientes. E na nossa tabela de order, de pedido, nós temos 2 pedidos lá para 2 clientes diferentes, né? Bom, mas e se eu quisesse juntar essas duas visões em um script único, em uma query única, né? Como que eu faria? É aí que a gente pode utilizar, então, os joins. Eu vou criar uma query nova aqui em cima, onde nós vamos dar um select na nossa tabela
customer. E aqui, até para facilitar o restante da query, a gente vai dar um alias, que é um apelido, né, para essa tabela. Nós vamos dar um apelido de C para ela. Então, sempre que a gente chamar C, ele já vai entender, o script, né, o SQL já vai entender que a gente está se referindo a essa tabela. Então, C é o novo apelido dessa tabela somente nessa query, né? Select all from customer, C. A gente vai passar aqui o inner join. Então, quebrei mais uma linha aqui para continuar o nosso comando, porque se a gente sempre usar uma linha, dependendo do tamanho da query, ele fica muito extenso. Então, o ideal é você sempre ordenar ele, quebrar ele em várias linhas para você conseguir ler com mais facilidade. Então, vou dar um select na tabela customer e vou dar um inner join, ou seja, eu quero juntar essa minha consulta na tabela de customer com uma outra tabela. No caso aqui vai ser a order. Nossa tabela order. E também vou dar um apelido aqui para essa tabela de O. Se eu uso uma cláusula de inner join aqui, eu tenho que definir a relação entre essas duas tabelas, para o SQL saber como juntar essas duas visões, essas duas tabelas, né? Então, nesse caso, a gente tem que usar um on e definir qual coluna que vai ser a nossa chave de relacionamento nessa consulta, né? Então, a gente pode usar a coluna de ID da tabela C, que é a customer, desde que ela seja igual à coluna de ID cliente da nossa tabela order. Então, lembra que a gente configurou uma foreign key, uma chave estrangeira, na nossa tabela order, onde nós definimos que a coluna ID cliente dentro da tabela order é referente à coluna ID da tabela customer. Então lá na FK nós já fizemos esse relacionamento. Então aqui a gente só está utilizando aquele relacionamento, tá? Então eu estou dando um select nessa tabela e juntando com a visão de outra tabela, dando um match, né? Validando essas duas colunas. Então, se eu rodo essa instrução agora, então F5, ele me retornou todas as colunas das duas tabelas, mas vocês devem ter percebido aqui que ele só retornou duas linhas, né? Então, por que aconteceu isso? Vamos voltar então naquele outro select que a gente tinha dado separado entre as duas tabelas, tá? A gente roda de novo esse select, vocês veem que aqui tem 5 linhas na tabela de cliente e aqui tem 2 na de pedido. Então, sempre que eu utilizo o inner join, eu estou pedindo para ele juntar a visão dessas duas tabelas, mas desde que esses dois IDs eles existam nas duas tabelas. E é por isso que ele limitou aqui essa visão quando ele executou esse select, porque ele percebeu que mesmo eu tendo 5 clientes na minha tabela de clientes, eu só tenho 2 pedidos na minha tabela order. Então, ele só conseguiu retornar os pedidos que tinham o respectivo cliente na tabela de cliente. Ok? É por isso que ele só retornou 2. Mas eu tenho a opção de mudar esse join aqui para ele ser menos restritivo. Então, por exemplo, se eu quiser retornar todos os clientes, mesmo os clientes que não tiverem pedido, eu posso usar aqui um left join. Então, se eu mudo de inner join para left join, eu já estou abrindo um pouco essa restrição. Então, eu quero retornar todos os clientes, mesmo os que não tiverem pedido. Então, vamos rodar aqui. E agora ele já passa a retornar 5 registros. Ele retornou os 5 clientes que ele encontrou e os 2 pedidos que ele encontrou também. Para os clientes que não têm pedido, ele não retornou nada nos dados de pedido aqui. Então, essa é a diferença aí de utilização dos joins, quando você quer juntar a visão de 2 ou mais tabelas. Então, se eu tivesse uma terceira, quarta tabela aqui, eu conseguiria fazer mais joins na mesma query, né? Poderia ir juntando visões de várias tabelas aqui para gerar um relatório, quem sabe. E se eu quiser, por exemplo, criar um cliente e já inserir um pedido para ele? Então, a gente pode dar um insert aqui, né? Into a nossa tabela order e passar as colunas aqui, né? Então, colunas, valores e aí depois os valores também, né? Então, em quais colunas a gente vai inserir isso aqui? Se eu der um mais aqui na tabela order, eu já vou ver a pasta columns, onde eu também posso ver o nome de todas as colunas dessa tabela. Então, na
tabela order, eu vou inserir um registro aqui, preenchendo a coluna ID cliente. Também vou preencher a coluna data. Como essa aqui é uma palavra reservada do SQL, ele pede para a gente colocar entre colchetes. E vírgula, a coluna total, ok? Então eu vou dar um insert nessa tabela, preenchendo essas 3 colunas com os valores. Então, ID cliente, vamos passar aqui um 2, data. Vamos usar aqui o getDate, que é uma função do SQL Server que ela já retorna a data atual para você, tá? Então, se você rodar aqui, por exemplo, um select getDate, ele já vai te retornar a data e hora atual. E aí, por fim, a gente também tem que passar aqui um total. Então, vamos passar aqui um 25 e vamos rodar esse insert, certo? Então, uma linha afetada, ele já inseriu um registro para a gente aqui na tabela de pedidos. Mas para eu conseguir fazer esse insert, eu tive que passar esse ID do cliente. Então eu sabia que existia esse ID de cliente para eu conseguir preencher o meu insert aqui, né? Mas e se eu estou cadastrando um cliente ainda? Então ele não existe ainda na tabela de cliente, né? Eu quero cadastrar ele e na sequência já cadastrar um pedido para ele. Como que eu poderia fazer isso aqui? Eu poderia gerar 2 inserts em cascata. Então, se eu dou um novo insert aqui, primeiro de um customer, né? Então eu vou cadastrar um cliente novo, as mesmas colunas que a gente já preencheu ali nos exemplos de cima, né? Então, no nome eu vou passar Eduardo e o segundo valor que eu vou passar para ele, eduardo@teste.com. E aí eu fecho a minha instrução aqui, né? E aí eu quero que este cliente, Eduardo, ele já seja inserido também aqui como uma referência para o meu pedido que eu estou inserindo. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar uma outra função do SQL chamada identCurrent. Então, eu posso passar aqui o meu identCurrent e passar o nome da minha tabela customer. Eu passo o nome da minha tabela customer aqui. Então, o que esse identCurrent vai retornar para a gente? Ele vai basicamente olhar para a tabela customer e identificar o último ID, o último registro, né, que foi inserido nessa tabela. Ele vai retornar esse inteiro para a gente e a gente já vai utilizar então o ID que for gerado nesse insert para gerar o próximo insert, sem ter que colocar aqui exatamente o ID, que eu não sei qual que vai ser o próximo ID, né? Então, dessa forma a gente consegue criar esses 2 inserts em cascata, né? Então, se eu rodar aqui, ele deu 2 linhas afetadas. Primeiro, ele gerou um customer para a gente, chamado ID. Esse ID que ele gerou foi um set, né? O SQL tomou conta dessa coluna para a gente. Ele pegou esse set e já retornou para eu incluir no meu próximo pedido lá. Tá? Então, dessa forma, eu gero 2 inserts em cascata. E se eu quiser simplificar esse processo de inclusão de cliente e pedido? Eu posso criar, por exemplo, uma stored procedure que vai executar esses 2 comandos, né? Então, vamos lá, criar uma stored procedure aqui. Vamos criar uma query nova para ficar limpa aqui essa visão para a gente. E a ideia é que a stored procedure execute esses 2 comandos, né? Então vamos copiar esses 2 comandos para a nova janela e vamos começar a criação da nossa stored procedure aqui. A sintaxe é create procedure e você tem que informar um nome para essa procedure, né? No caso aqui, essa procedure vai inserir um cliente e vai inserir um pedido. Então a gente pode dar o nome de SP, de Storage Procedure, e NS de Insert Customer Order. Então, só de ler o nome dessa procedure, a gente já sabe que é uma Storage Procedure que dá Insert e inclui tanto o cliente como o pedido. Então, esse é o nome da nossa procedure, né? Definido o nome, nós temos que definir os parâmetros de entrada dessa procedure, né? Então, a gente tem que abrir e fechar parênteses e a gente começa a definir aqui os nossos parâmetros de entrada. Então, só de olhar para a nossa instrução aqui, a gente já consegue identificar alguns valores que tem que entrar na nossa procedure para ela conseguir executar esses comandos, né? Então, por exemplo, aqui nós esperamos receber o nome
A gente pode dar aqui o nome desse parâmetro de entrada de @nome. Temos que definir o tipo, então vai ser um varchar e vai atender o limite aí de 100 posições esse varchar, né? Próximo parâmetro, nós também vamos ter que receber o e-mail. Então, mais um parâmetro, e-mail, ser um varchar de 100 também. E, por fim, a gente tem aqui o valor do pedido, né? É um dos valores que a gente tem informado aqui. A gente pode ter um outro parâmetro chamado valor total. E esse vai ser do tipo money, certo? E aí, então a gente já está pedindo a criação de uma procedure com este nome e que ela tenha estes parâmetros de entrada. A gente fecha aqui o parênteses e dá um S. Então, tudo que vier após o S é a instrução que vai ser executada sempre que alguém chamar esta procedure. Então, a gente está basicamente encapsulando, né? Nós estamos escondendo uma regra, no caso são essas duas execuções, dentro de um comando de uma procedure, né? Então, eu posso simplesmente chamar essa procedure pelo nome dela, que automaticamente ela vai executar esses dois comandos. E aí eu posso criar a minha procedure, né? Mas algumas coisas estão faltando aqui para que essa procedure funcione de forma genérica, automática, né? Então, esse exemplo que a gente copiou aqui, ele está passando valores fixos aqui. A gente não quer que sempre que eu chamar essa stored procedure, um cliente Eduardo seja cadastrado. Não, eu quero que o cliente que passarem no nome da procedure seja cadastrado e um pedido com esse valor seja cadastrado. Então, eu tenho que passar aqui os valores, os parâmetros, né? Então, aqui eu vou passar o parâmetro nome e aqui eu vou passar o e-mail. Mesma coisa no próximo. Também não quero ter que passar o valor fixo aqui. Eu quero que seja o valor que passarem para a procedure. Então, eu vou passar aqui o valor total. E é isso. E agora a gente pode executar esse comando e ele vai criar a stored procedure. Então, se eu vier, por exemplo, aqui nessa pasta, dar um refresh, dentro da subpasta stored procedures, ele já vai ter aqui criada essa SP INS Customer Order, que é a nossa procedure, tá? Bom, e aí como que eu utilizo essa procedure agora? O benefício dela é justamente que ao invés agora de eu ter que chamar esses dois inserts, basta eu chamar, até comentar aqui para vocês entenderem o que vai ser substituído, né? Então, eu posso chamar a procedure. Eu dou um comando exec, chamo o nome da minha procedure, customer order, e passo os parâmetros para ela, né? Então, o primeiro parâmetro que ele está esperando lá é o nome. Então, eu passo aqui, novo cliente, dou uma vírgula e vou para o próximo parâmetro. Qual que é o próximo? Está esperando e-mail. Então, eu passo um e-mail. E o último parâmetro, ele está esperando um valor total aqui do pedido. Eu passo aqui mais um valor. E executo essa linha. Aí. Então, ele chamou essa stored procedure, porque eu dei um exec, né? Eu estou rodando essa stored procedure, passando esses três valores. Automaticamente, ele vai acessar essa stored procedure, entender que eu estou mandando esses três valores e vai executar dois comandos para mim de insert. Então, se eu der um select agora, de novo, ele já cadastrou esse registro para mim, que é um cliente, e também cadastrou um pedido, R$30 para ele, tá? Então é assim que a gente consegue criar funções que encapsulam scripts e execuções para você, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e recomendo que vocês também deem uma olhada na documentação oficial da Microsoft sobre SQL, né? E a gente não colocou todos os temas sobre SQL no vídeo para ele não ficar muito extenso, mas eu com certeza recomendo que vocês estudem também sobre transações, cursores, outros tipos de joins que não foram discutidos e assim por diante, tá? Então, muito obrigado, deixem o seu like aí e até a próxima.